Você já se perguntou quais são as diferenças da mentalidade francesa em relação aos brasileiros quando o assunto é trabalho? Eles trabalham tanto quanto a gente? Eles valorizam o dinheiro como a gente? Eles ostentam tanto quanto a gente? Fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar as diferenças culturais dos brasileiros e dos franceses em relação ao trabalho. E se você gosta desse tipo de vídeo, dá um like, assim eu sei que vocês estão gostando e eu faço mais vídeos nesse sentido. Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG. Eu me apresento, eu moro na França desde 2014 e eu trabalho na França de carteira assinada, vamos dizer assim, desde 2018. Então, estão fazendo 5 anos que eu trabalho aqui e desde então eu reparei que existe muita diferença entre a mentalidade do francês e do brasileiro em relação ao trabalho. Um adendo. Jéssica, você está generalizando? Sim, estou generalizando. Eu não vou falar para vocês de um estudo de caso de cada francês e sua relação com o trabalho. Porque eu tenho certeza que vai vir alguém falar assim, mas eu conheço uma pessoa na França que blá blá. Tudo bem, é uma generalização. Outra coisa também, que eu estou comparando a França com o meu Brasil. Eu venho de São Paulo e eu sei que as regiões do Brasil consideram o trabalho de uma forma diferente. Então, eu comparo a França com São Paulo e com a minha vivência no Brasil, pelo amor de Deus. A primeira grande diferença, e é a diferença pelo qual os franceses são conhecidíssimos, é que os franceses não são submissos aos seus trabalhos. Os franceses, a partir do momento que tem alguma diferença, que eles não aumentam o salário quanto eles deveriam, eles fazem greve e manifestações. E é uma coisa tão organizada que, principalmente em transporte, a gente já tem a data da greve muito antes e eles fecham tudo. Então, assim, existem vários exemplos sobre o Gilets jaunes, que foi a manifestação que teve em relação... Eu não lembro mais porque foi o Gilets jaunes. Teve, ultimamente, as grandes manifestações em relação à mudança da idade da aposentadoria. Então, assim, os franceses são muito ativos em defender os seus direitos trabalhistas. A segunda diferença é que não existe tanto subemprego como existe no Brasil. Isso quer dizer, todos os empregos que você não precisa de humanos fazendo, não terá. Isso acarreta em várias coisas. A primeira é que tem muito menos empregos disponíveis para as pessoas não qualificadas. Por exemplo, não vai ter pessoas que vão pôr a gasolina no seu carro no posto de gasolina. Você tem que pôr sozinho. Por quê? Porque o salário mínimo é alto. Então fica muito caro para o dono do posto de gasolina pagar vários funcionários para ficar lá o tempo todo pondo gasolina no seu carro. É a mesma coisa para pessoas que ensacolam as suas compras. Fica muito caro para o supermercado ficar bancando todos esses funcionários. Então simplesmente não tem. Outra repercussão dessa diminuição de subempregos é em relação a pessoas que fazem limpeza nas casas. Muito difícil, eu já falei em um vídeo sobre isso, mas é muito difícil ter alguém que trabalhe todos os dias na sua casa, porque o salário mínimo é alto e você vai ter que trabalhar muito mais para bancar essa pessoa na sua casa. Então, a maioria das pessoas limpam a casa delas, elas mesmas. Terceira diferença, que eu já fiz um short sobre isso, é sobre o cliente ter sempre razão. Gente, o cliente não tem sempre razão. Aliás, gente, o cliente, na maioria das vezes, tá errado mesmo, e muito que bem. Gente, existe uma relação entre, assim, cuidar da clientela, é uma relação muito diferente do Brasil. A gente tem vamos dizer, esse hábito de ser mimado no comércio, né? Então, o comerciante sempre está fazendo um esforço para te agradar. Aqui na França não tem isso. Não tem negociação de preço, aliás, não passe vergonha tentando fazer isso, porque ninguém vai abaixar o preço para você. Outra coisa também, gente, é que talvez por ter menos funcionários, não tem aquela coisa de te ajudarem nas lojas.
Eu sei que no Brasil, às vezes até é meio estranho, porque você entra na loja, vem alguém, né? Surge alguém de cima e embaixo do lado pra falar: você precisa de alguma coisa, posso te ajudar e tudo mais, querendo vender. Aqui, gente, mesmo quando você quer comprar, é difícil achar alguém pra te ajudar. E se você precisa de ajuda, ela vai te responder pontualmente e vai sair correndo. Não tem essa de: você pode me trazer um número maior pra eu provar essa roupa. Não tem, gente. É você por você mesmo. Aliás, tem lojas tipo IKEA, que é bem conhecido, que para achar um funcionário para te ajudar a entender todos aqueles nomes, como funciona bem, é muito difícil. Não tem toda essa ajuda no comércio. Olha, outra coisa que é muito diferente em relação a restaurante. Primeiro que a maioria dos restaurantes você precisa reservar antes. A maioria dos restaurantes franceses, você precisa reservar antes. Outra coisa é que você não pode chegar depois das 9. É lógico que eu estou comparando onde eu moro, que é uma cidade pequena, de onde eu morava, que também é uma cidade pequena. Se você for para Paris, provavelmente você vai ter várias opções de restaurante às 9 da noite. Mas em cidades pequenas, as cozinhas fecham. E mesmo que o restaurante estiver aberto, ele não vai te aceitar. Outra coisa também é que os garçons, eles agem como se eles estivessem fazendo um grande favor de te atender. E isso pra mim é inacreditável. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu cheguei na França, logo que eu cheguei... Gente, tem muita história sobre maus tratos em restaurantes. Mas logo que eu cheguei, o garçom perguntou assim: o que você quer? Daí eu falei: eu quero um refrigerante. E ele falou: oi? Daí eu falei: eu quero um refrigerante. Ele falou: oi? Daí o meu namorado na época, né, que é atualmente meu marido, falou: ela gostaria de um refrigerante. Ele não queria me responder porque eu falei que eu queria e não que eu gostaria. Então, vai vendo, gente. Mas assim, várias situações. Eu lembro, a última vez eu fui com a minha mãe num restaurante e eles puseram os pratos. Era uma mesa para 4 pessoas, estávamos em 2, eles puseram os pratos de um lado. Daí a gente mudou e pôs pro outro, que era mais perto do carrinho. Ela veio e falou: mas eu pus os pratos desse lado, por que vocês mudaram? É desse jeito. Não é aquela simpatia, aquela malemolência do Brasil, não, bem. É assim, é isso que tem pra janta e muito que bem. Eu costumo falar que aqui tem uma expressão que eles falam que o cliente é o rei. Só que a gente sabe o que aconteceu na Revolução Francesa, meus bens. Vocês mataram o seu rei, vocês, né? Na guilhotina. Então não faça isso com a gente. Isso eu acho que os franceses tinham que aprender com os brasileiros, como tratar bem um cliente. A quarta diferença são sobre horas de trabalho. No total, os franceses trabalham muito menos em questão de horas de trabalho. Existem muitos trabalhos que as pessoas trabalham, 24 horas por semana. Eu que tô na área médica no hospital, trabalha-se bastante no hospital, no Brasil e na França. Mas pra mim, quando a pessoa falou 24 horas, eu falei: por dia? Como assim? 24 horas por semana? Tem muita gente que trabalha a 80% para não trabalhar às quartas-feiras, onde as crianças não têm escola. Tem muita gente que trabalha pouco, toda a parte escolar trabalha muito pouco em relação a horas. E mesmo se você comparar a classe médica, trabalha-se menos do que no Brasil. Eu tenho a noção de residência, né? Residência no Brasil, gente, é trabalho escravo. O pessoal trabalha demais, os médicos trabalham muito, eles ganham pouco da residência, eles vão fazer plantões, assim, separado, mas trabalha-se muito. Então eu lembro de colegas que, chegavam às 7, saíam às 8 da noite. E aqui não, aqui já é mais, trabalha-se muito também, mas vai trabalhar, das 9 às 7, das 8h30 às 6h30, não tem esses dias intermináveis de trabalho. O comércio, gente, também não aceita trabalhar muito mais, não. Por exemplo, tudo fecha de domingo. Tudo. Shopping fecha de domingo. Os comércios que trabalham de sábado, eles vão fechar no domingo e eles também vão fechar na segunda. Eles vão ter 2 dias de descanso, vamos dizer assim. As farmácias, além de fecharem no domingo e às vezes fecharem na segunda, elas fecham do meio-dia às 2 da tarde, porque elas trabalham até um pouco mais tarde.
Falando nas farmácias, eu entro na quinta diferença. Gente, os franceses, e essa é a mentalidade, essa é a grande diferença, eu acho. Os franceses preferem trabalhar menos, mesmo que ganhem menos. Os franceses trabalham o mínimo possível para ter uma vida correta, é lógico. Então, vou falar das farmácias. Gente, as farmácias são assim. Todas elas fecham de domingo e todas elas fecham mais ou menos às 7 da noite. E algumas fecham de segunda. Daí vocês vão falar, tá, mas o que acontece se eu precisar de um remédio aos domingos? Eles têm um esquema de plantão de farmácia. Isso quer dizer, numa região que tem, sei lá, 20 farmácias, uma a cada semana vai estar de plantão. Então, eles vão ficar à noite disponível para as pessoas que precisem comprar remédio. Se fosse no Brasil, meu pai era dono de farmácia, então assim, eu acho que a ideia seria, nossa, que bom que é a nossa semana de plantão, bora vender. Gente, é exatamente o contrário. Se você for comprar alguma coisa na farmácia de plantão, que seja um remédio importante, porque senão eles não te vendem, eles ficam de cara feia. Eu lembro na época onde todo mundo estava fazendo teste no nariz, vocês lembram dessa época? Que as farmácias ganharam muito dinheiro, porque eram elas que faziam o teste, mas elas não queriam fazer, porque elas não queriam trabalhar mais. É uma mentalidade, gente, completamente diferente. O que eles querem é trabalhar menos, o menos possível. Durante a minha residência, tinha os plantões obrigatórios. E esses plantões obrigatórios a gente ganhava dinheiro, mas se dividia entre todos os residentes. Gente, a maioria dos residentes vendiam seus plantões. Então, eles tiravam o salário deles de base para dar mais dinheiro, fora o dinheiro do plantão, para outra pessoa fazer o plantão. Ganhei muito dinheiro nessa época, meu Deus, porque todo mundo queria vender os seus plantões. O que acontece, eu acho que o contrário no Brasil, né? Todo médico faz um monte de plantão. E aqui a ideia era, não vou trabalhar durante o fim de semana, não quero trabalhar de noite. Trabalho é de segunda a sexta, de tal hora e pronto. Quero aproveitar o resto do tempo. A sexta diferença, gente, e isso eu acho muito interessante, é que eles têm muito menos medo de ficar sem trabalhar. Então você vê muitas pessoas que de um momento para o outro se reconvertem em relação à carreira e começa a fazer uma coisa completamente diferente. Um projeto dura 6 meses, 1 ano antes de voltar a trabalhar com alguma coisa e tentar uma coisa diferente. Um dos grandes motivos é que o seguro-desemprego deles não é bem os nossos 4 meses, né? Eles têm um seguro-desemprego de 2 anos, um pouco em relação ao tempo que eles trabalharam antes. Mas é uma mentalidade mesmo. Eu lembro que eu conversei com um menino de, 25 anos, tinha começado agora a trabalhar, né, a vida de trabalho. E ele falou, não, preciso de um tempo, preciso saber o que eu quero de verdade. Existe, assim, muito menos preocupação em relação a trabalho do que existe no Brasil. A última diferença é em relação à ostentação. Existe muito menos ostentação na França. Na verdade, existe uma ostentação um pouco diferente do que existe no Brasil. Então, você não vai ver muitas pessoas, assim, terem o carro do ano, trocarem o carro todo ano, terem casas, assim, incríveis ou investirem muito nisso. Existe uma ostentação em relação a conhecer lugares e experiências. Então, assim, eu já vi algumas pessoas virem falar que fizeram, que já foram num restaurante 3 estrelas, né, que o jantar fica 500 euros, ou que já, né, falando isso de um jeito um pouco ostentação. Mas essa ostentação que acontece no Brasil, de dinheiro, de roupa de marca, de tudo mais, é menos bem visto aqui. Aliás, não é muito bem visto para a maioria da população. Mesmo o cara mais rico, né, do mundo, que eu esqueci o nome dele, sendo francês e tendo muitas marcas francesas, a maioria das pessoas de classe média, elas têm mais essa ideia de consciência ambiental e ser contra marcas de luxo. E isso, assim, como existe uma ostentação de cultura, de educação, um pouco diferente do Brasil. No Brasil existe uma
ostentação mais que eu acho que a gente herdou muito dos Estados Unidos, de ter o máximo possível. Então, gente, conclusão. Os franceses trabalham para viver. E dessa vez eu vou ter que dar razão para eles. Eles aproveitam muito a vida quando eles não estão trabalhando. Então, assim, fora as pessoas que trabalham muito porque gostam do trabalho, porque se dedicam a isso, porque é um prazer para elas, a maioria dos franceses, gente, vai curtir o fim de semana deles, vai viajar, vai passear, se programam. Bom, a gente pode até fazer um outro vídeo sobre quais são os lazeres dos franceses, mas eles não deixam de aproveitar a vida. Eles têm uma relação com o dinheiro, gente, que é admirável. Aliás, que eu espero aprender com o tempo morando aqui. Eles gastam com coisas de qualidade. Eles não se importam em comer num bom restaurante, mesmo que seja caro, comprar comidas orgânicas, mesmo que sejam mais caras. Eles não se importam de gastar com produtos locais, né? Que aqui é o contrário do Brasil, o que é importado é mais barato e o que é local é mais caro. Eles valorizam essas coisas, qualidade e conforto. Eles têm uma relação saudável com o dinheiro. Provavelmente existe um fundo de uma economia que é estável há muito tempo que proporcionou essa cultura. Muito que bem, mas eu acho que tem muita coisa a se aprender com eles. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curtem, comentem, enviem para aquele seu amigo francês que fala português para ver o que ele acha, ou para aquele amigo que já morou na França. Comentem tudo aqui embaixo. Grande beijo e até a próxima.